Boa tarde, galera. Hoje é dia 9, né? É dia 9. Amanhã é o Dia das Mães, dia 10. E vamos falar um pouco hoje de evolução, emancipação política do Agreste, cidade, nome Jataúba. A emancipação aconteceu em 1964. Há 64 anos, 64 anos que nós temos a nossa Jataúba emancipada, politicamente falando. Se eu não estiver enganado, passou o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo prefeito. Aí você pergunta, o que evoluiu? Emancipação é o município passar a ter eleições para prefeito, vereador e assim sucessivamente. Então, evolução é o crescimento do município, da cidade, do número de habitantes e a cultura envolvendo o povo, a educação, o esporte, cultura, lazer, saúde, turismo, tudo isso é evolução, é evoluir, porque emancipar lá atrás. Agora, se ficou o carro parado na emancipação, não evoluiu em nada. Por que eu estou falando isso? Porque a mesmice desde a emancipação continua. Vários prefeitos já governaram Jataúba e continuam assim, achando que estão fazendo algo. E, na verdade, se você analisar, desde 1964, 62, por aí, nesse ano aí que foi emancipado, eu acho que foi em 62, né? Porque esse ano faz 64 de emancipação política. Nós temos 2026, então é isso daí. Então, o que acontece? Tudo isso deveria ter tido uma mudança simbólica, né? Uma mudança visível, uma mudança boa, construtiva para toda a nação pernambucana, para toda a nação jataubense, para todo o município. E, na verdade, a gente percebe que não mudou muita coisa, desde o primeiro prefeito até hoje. Claro, muda passando o tempo e as verbas federais e estaduais que vêm aos poucos, o BIP, a renda per capita da cidade também cresce, deveria ter crescido bem mais, porque começa-se por uma árvore, jatobá, e aí sucessivamente vem vindo e surge os comércios, as farmácias, a igreja São Sebastião, as ruas principais da cidade. E você fazendo uma análise hoje, com isso eu quero dizer que nas últimas 3 reuniões da Câmara de Vereador, a gente vai assistir porque, cara, a gente precisa saber o que está acontecendo de bom no nosso município. E você se depara com 3 reuniões consecutivas acontecendo as mesmas coisas, as mesmas cobranças, governo diferente, novo, com 6 anos de governo. Aí você percebe que as campanhas, os projetos, o PG, o projeto do governo, ficou no esquecimento, porque prometeu muito. E até agora nada fez. Nada no sentido de evoluir, melhorar a cidade, o ambiente, porque aí eu falo, caramba, será que todos esses governos foram ruins? O atual também? Não. Se você fizer uma análise profunda do que é evolução para melhor, a gente vai perceber que não mudou nunca. Desde a emancipação, continua a mesma coisa. Governo entra, governo sai. Mas a mudança é só essa. É um CPF. Entra um CPF, sai outro. Mas você não vê evoluir. Você não vê evolução. Nós temos um governo hoje
com muitos problemas, como todos já tiveram. Não é esse que está tendo, não é o único que está tendo problema. Mas o problema, quando você faz uma análise profunda, gente, por que não evoluímos? Por que não crescemos? Por que não está uma cidade boa hoje para se viver? Eles dizem, a mídia diz, cidade boa, da paz, do sossego, não sei o quê, papai. Não, não é assim também. Às vezes a mídia mente, a mídia peca quando fornece informações não verídicas. Porque Jataúba, por ser uma cidade pequena, deveria ter um bom policiamento, mas não tem. Tem uma guarda municipal recentemente oficializada, tem, mas 14 agentes da guarda municipal não faz todo um território de 17 mil quilômetros, ou um pouco mais. Então é difícil. Então, na parte da segurança, prometeram demais. E até agora temos a nossa guarda em 14 efetivos, temos 2 viaturas de polícia na cidade, à noite, às vezes passa quando necessário, quando acontece alguma coisa grave eles vêm, é só chamar, mas durante o dia apenas uma viatura. E a guarda municipal que geralmente está nas repartições públicas. Então a guarda praticamente é a função deles. Se faz algumas rondas aí pela cidade à noite, eu confesso que é dia sim, dia não. Não chega a ser todo dia aquela ronda. Tanto é que de vez em quando temos problemas aqui. Mas não é culpa da guarda. Não, a guarda faz o que pode. Primeiro, eles não são uma guarda municipal estruturada. É uma guarda oficializada, porque tem uma Secretaria de Defesa Social. Então, tudo isso falta na nossa cidade. Mas não é de hoje, não, é de sempre. Porque o problema de Jataúba hoje não é político. É a política que está faltando na cabeça do povo. Tem muita gente que faz roda em praças, rodinha de amigos em praça para falar de política, mas não entende. A política quem tem que fazer é o povo. A prefeita está para governar a cidade, escutar o povo através dos vereadores, cumprir os prometidos. Mas o problema é esse, o povo não cobra. O povo não cobra, deixa a banho-maria no bem bom, naquela lentidão, sabe? Sabe aquela coisa que você vê o que está precisando, mas não cobra? Então, esse é o povo da nossa cidade, Jataúba. Infelizmente, muitos vão se sentir ofendidos com a minha fala. Mas eu estou falando que para você mudar, querer evoluir, você tem que fazer a política. A política do bem para todos, a sua política, a política do seu filho, dos seus netos. E nós temos problema aqui em tudo. Secretaria de Educação, de Saúde, de Assistência Social, Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, tudo. Todas as secretarias têm problema. Primeiro, falta verba para fazer tal evento, mas é que o povo, o habitante, o cidadão jataubense, ele não está nem aí. Acordou de manhã, tomou seu café, muitos vai para o trabalho, aqueles que têm um trabalho para agradecer a Deus por esse trabalho. Outros não têm. Quando arruma um dia, 2 por semana, dá graças a Deus. Mas fora daquilo, é poucos aqueles que trabalham a semana toda. Mais o pessoal da gestão, que trabalha na gestão, que é a folha de pagamento da prefeitura, e aqueles que têm um comércio, outros que têm um serviço em fazenda, outros que trabalham em outra cidade. Mas o mal disso é que tudo que é produzido na nossa cidade vai para fora, para outra cidade. Nós não temos um apoio político. Temos. O problema é que o político que teria que apoiar o povo, fazer melhorias na cidade, não tem financeiro suficiente. E quando vem da parte de governo estadual e federal, o governo já saiu. Aí sai um, entra outro, o outro não sabe, vai arrumar a casa, porque sempre que sai um governo, o outro tem que ter 4 anos para arrumar a casa. Cara, peraí.
a coisa não é tão grave assim. Por que eu digo isso? Porque sempre tem aquela mesma rotina política. Tem aquele povo pacato que não está nem aí com o que está acontecendo. A prova é a Câmara de Vereador. Eu vou toda quinta-feira assistir. Eu preciso saber o que está acontecendo, quais são as coisas boas que estão para vir para a nossa cidade. E não tem nada assim de extraordinário. Não tem. Aí eu fico falando, pô, será que os governos passados também foram assim? Igualzinho. Igualzinho. Mas a gente sabe que o povo tem um governo que merece. E o governo governa de acordo com o povo. Se o povo cobra, ele se esforça. Se o povo não cobra, fica por isso mesmo. Porque a rotina diária aqui na minha cidade, nossa cidade de Ataúba, simplesmente é acordar, trabalhar aqueles que trabalham, aqueles que não trabalham, vai para aquela vida rotineira de sempre, que é ficar o dia todo desocupado. Isso é ruim. Não tem crescimento, não tem evolução. Evolução pessoal como ser humano, evolução familiar, porque eu não vou nem me aprofundar na parte pessoal, porque cada um faz aquilo que quer. Existe a liberdade de expressão para isso, porém, nós temos que entender. Fazer o que é bom é poucos que faz. Agora, coisas ruins para todos, tá cheio. Então, eu acho que fica essa rotina, a coisa rotineira, sem mudança, sem expectativa de vida, sem futuro. O cara tem que ter propósito na vida. Pô, estou trabalhando hoje para quê? Para no futuro meu filho ter uma vida melhor, uma casa para morar, uma boa faculdade. Mas ninguém pensa nisso aqui. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 3 gerações. 10, 20, 20, 40 e 40, 60. Eu vou começar da última, 40, 60. Aquele que tem mais de 60 anos hoje é da antiga. É da educação antiga, educação familiar antiga, obediência aos pais. Hoje não obedece nem os professores na sala de aula. Então é complicado. Então, essa de 60, de 40 a 60, é da antiga, trabalhou na roça, trabalhou em outro estado, se esforçou, aposentou, parou. Então, nós temos 2 anterior a essa, que é 40, 20. Eu estou voltando para chegar na primeira geração. De 40 a 20, de 20 a 40, tanto faz, nós temos uma geração que começou mal na vida. Talvez não tenha tido tanta oportunidade para estudar, mas já tinha educação muito boa no país todo. O problema é que hoje ninguém quer enfrentar a sala de aula, ninguém quer obedecer professor. Isso é aqui em qualquer país não, em todos os estados do Brasil, em qualquer escola. Hoje não tem essa de professor mandar em aluno, porque os pais não permitem. Os pais querem que o aluno faça o que quiser na escola e o professor não pode falar nada. Está errado. Educação vem de casa, certo? Ele vai na escola aprender. Isso eu sei. Só que se você não obedecer professor, não prestar atenção na aula, não frequentar a aula, você vai aprender o quê? Fala para mim. Então essa é a geração de 40 a 20 e de 20 a 40, tanto faz. Essa geração que não teve oportunidade de chegar ao 9º ano. Mas não é que não teve oportunidade teve. O problema é que não quis. Trabalhou um pouco na roça, aprendeu que enxada é a caneta do pobre, infelizmente, mas hoje vive nessa vida sem fazer nada. Como não estudou no passado, as possibilidades, as probabilidades de arrumar um bom emprego diminui. Porque hoje você tem que ter, no mínimo, a primeira formação, que é o ensino médio. Senão o mercado de trabalho nem olha para você. E nós temos essa geração de 20 a 40 nessa situação. Não chegou a um 8º no 9º ano e o mercado de trabalho é aquele braçal. Ou é braçal ou não é. Não tem outra oportunidade. 8º ano, 9º ano hoje,
se for prestar um concurso público ou passar por uma seleção em uma grande empresa, não passa. Não passa. Hoje, para uma empresa, você participar de uma seleção e um concurso público, é no mínimo a primeira formação. Se não for, as chances são mínimas. Então você é obrigado a ir para serviço braçal. Nada contra. Eu já participei de serviço braçal, lá para 87. Serviço braçal, comecei por aí. Serviços gerais. Hoje eu tenho 4 áreas de atuação, mas graças aos meus estudos, às minhas formações. Isso é bom. Eu bato no peito e me orgulho muito disso. Mas você precisa, hoje, investir em você para no futuro você ter oportunidades iguais a qualquer um. O concurso público de ensino médio hoje, se tiver, tem para serviços gerais. Você participa até do concurso público, sem a 8ª série, mas é para serviços gerais. Para uma boa empresa, um cargo bom, uma responsabilidade de alto padrão, ou tem ensino médio ou não chega lá. É muito difícil. Aí eu não vou nem falar o que faz hoje essa geração de 20 a 40, porque nós sabemos, né? Para você saber o que faz hoje a geração, eu não digo nem aqui no nosso município, na nossa cidade, mas acho que em todo o Brasil. O que faz a geração? Norte e Nordeste, principalmente. Temos que destacar. Nada. Multiplicado por nada. Dá 0 ao cubo, vamos dizer assim. 3 vezes para trás. Por quê? Porque aquela vida. Levanta, toma um café e rua. Lá para o meio-dia, se tiver com vontade de almoçar, de comer, de se alimentar, volta para casa. Se não, continua o dia todo em casa, volta lá para a noite, 1h da manhã, sei lá, já a madrugada do dia seguinte. Essa é a rotina de 20 a 40 hoje, essa faixa etária. Vamos pular para 10, 20? Até a creche, os educadores têm controle sobre as crianças. Passou do primeiro ano primário à 5ª série, já vai perdendo o controle. Por quê? Já sabe falar, já sabe xingar, já sabe falar palavrão, não obedece pai e mãe, não obedece vô e vó. Então, descontrole total. Então, antigamente falávamos, o futuro do nosso país está nas nossas crianças. Hoje, se você falar isso, comete um grande pecado. Eu não sei se em todos os estados do Brasil tem esse problema. Eu acredito que sim, que eu já presenciei esses tipos de problema em escola em São Paulo. Pois é. Mas hoje está uma coisa, eu posso dizer que vergonhosa? Sim, porque o aluno em sala de aula, o pai ali naquele momento é o professor ou a professora. Quem obedece professor e professora, ele tem futuro. Ele presta atenção na lição, não falta na escola, está sempre presencial. E isso é bom, você tem que ir para a escola para aprender, porque nós não sabemos nada. Eu queria hoje estar numa faculdade, por que não? Mas chegou o meu patamar, já fui o máximo que eu pude, não, porque até hoje eu poderia estar numa academia, num campo acadêmico. Porém, chega, já fiz minha parte, tá bom demais. Mas você precisa, principalmente você aluno de 10 a 20 anos, olhe, isso é um conselho de gigante, porque pelo que eu já passei, e hoje estar aqui falando isso para você, eu sou um guerreiro, eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor, eu sou um herói. Porque eu cheguei em São Paulo na década de 70 para 80 e te falo, não era fácil não você enfrentar uma sociedade, vamos dizer assim, que racista, vamos dizer assim, que bullying era todo dia, preconceituosa, nariz empinado, enfrentei. Eu hoje posso dizer para você que, devido à minha educação, o meu ensinamento na escola, o meu aproveitamento, as minhas formações,
Hoje eu posso estar falando isso para você. Então você precisa dizer para o seu filho, para o seu neto, pensa no dia de amanhã. Só que aí ele vai pensar e dizer o seguinte: não, amanhã eu vou jogar futebol. Amanhã eu vou andar de bicicleta. Ele não está nem aí no que você está falando. Mas você precisa pôr na tua cabeça que você precisa explicar tintim por tintim. Mas é difícil, porque as crianças hoje, de 10 a 20, não obedecem mais ninguém. Nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, ninguém. Muito menos professor. Mas isso por quê? Porque governos passados e o atual hoje deram muita liberdade para crianças. A prova é o ECA. Só tem direitos, deveres e obrigação não tem. É por isso que nós estamos hoje com esse atraso de evolução. Jataúba não evoluiu em nada. Me perdoem, mas isso não é culpa do governo, é culpa do povo. O povo não quis evoluir. Aqueles que é do passado, é do passado. Tem que entender que antigamente era muito difícil para estudar. Hoje não. Hoje tem escola uma em cada esquina. Hoje tem salário para você estudar. Estudante, aluno. Tem salário. Então você não estuda hoje porque você não quer. Não é problema de pai e mãe. Ah, educação é pai e mãe que tem que dar. Tudo bem. Isso todo mundo sabe. Agora você vai para a escola para quê? Para pular o muro depois da presença? Se for, fizer a chamada, vai pular o muro, vem embora, jogar futebol, se encontrar nas praças. Eu vou contar um exemplo do que eu estou falando. Outro dia, por incrível que pareça, uma determinada praça, o aluno de escola particular, olha só o absurdo, leva uma roupa extra para a escola, dentro da mochila, finge que vai para a escola, só que não vai. Chega em uma praça, troca aquela roupa, põe uma roupa comum, civil, e vai pro bem bom. Nada. O bem bom seria ele estar na sala de aula aprendendo alguma coisa. Isso seria o bem bom. Mas não, ele troca de roupa para ir para a praça, para rios, para futebol, para aquilo mesmo que você está pensando e muito mais. Quando é meia hora antes de terminar a aula na escola, eles trocam de roupa, põem a roupa da escola e chegam em casa com aquela cara de sorriso para a mãe, para o pai, para avô e vó, como se tivesse ido para a escola, estudado, aprendido. Maravilhoso. Isso é o que acontece hoje nas nossas crianças daqui, da nossa cidade de Jataúba, de 10 a 20 anos. Então, eu citei as 3 gerações, porque o que nós vemos hoje no dia a dia é triste. Não era para ser. Claro, se você perguntar para alguém, mas por que isso? Todo mundo vai falar, Secretaria de Educação. Sim, concordo. Outro dia aconteceu um episódio numa porta de uma escola que eu fiquei pasmo com essa situação. 2 crianças chegaram na porta da escola, alguém de dentro da escola falou, já fechou, não dá mais para entrar. Passou o horário. Não, criatura. Você preferiu que a criança ficasse na rua, em praça, em academias, do que entrar na sala de aula? Passou do horário, deixa entrar, leva para a diretoria, resolve com a diretoria da escola. Mas não deixa um aluno que está indo para a escola, saiu de casa para ir para a escola, para ficar na rua. Se acontece um problema de acidente com uma dessas crianças, vão culpar a escola, porque a criança veio para a escola, mas tinha passado 5 minutos, 3 minutos, não deixaram entrar. E é errado. Isso aí é uma coisa que a Secretaria de Educação deveria orientar muito bem monitores, fiscal, vigia, professor, todo mundo que trabalha naquela escola. Chegou no portão da escola, deixa entrar. Você está evitando que uma criança fique na rua, meio período, ou período integral. Então não faça isso, pelo amor de Deus. Isso para todas as escolas, tanto municipal, estadual, como particular. Jogue o aluno dentro da sala de aula. Ali ele está seguro e vai aprender alguma coisa. Agora, se deixar na rua, isso é um feito não bem feito, só para o mal. Porque se acontece alguma coisa, a coisa fica feia.
certo? Então vamos ter bom cuidado nessas alunas. Eu queria que as 4 secretarias assistissem esse vídeo e tomassem providência e fizesse cada uma a sua parte, porque não depende de uma secretaria, de todos. Eu vou dar um exemplo de como é a situação aqui. Nós temos um quinteto. O quinteto, eles vieram através do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você veio para cuidar da criança e do adolescente, por que nossas crianças hoje estão abandonadas? Aí você vem falar, eles estão com os pais e com as mães. Mas o problema é que tem muita coisa que o ECA proíbe e aqui na cidade acontece. Acontece de qualquer, porque, sei lá, tá com o pai e com a mãe, tá bem, não tá? Não é assim não. Tem lugares que a gente vê pai e mãe bebendo com as crianças do lado, e isso é errado, o ECA proíbe isso. Um ambiente de bebida não é ambiente de criança. Então tinha que ter essa visão, os conselheiros tutelares. Mas infelizmente, cara, eu não vejo. Já ontem mesmo eu ouvi dizer que um conselheiro trabalhando com uma família. Parabéns, parabéns, é por aí. Mas todos os conselheiros têm que trabalhar nessa pegada, fazer fiscalização nas praças, academias, festas principalmente, porque em festas, não só aqui na nossa cidade, mas em muitas outras cidades acontece de criança menor no meio de todo aquele povo ali. Então isso, o ECA proíbe. Então vamos orientar os pais através de palestras. Por que não palestras? Pessoas que têm um melhor entendimento, ensinar, orientar, esclarecer as pais, mães, vós responsáveis, que tentem direcionar suas crianças para o bem. Então essa é a cidade de Jataúba, no agreste do Pernambuco. Eu estou falando isso porque ontem, sexta-feira, eu fui na Câmara de Vereador. E por incrível que pareça, por 3 sessões consecutivas, aconteceram as mesmas coisas de sempre. A reunião começa 10h45, 10h47, 10h50, 11, 11h30, no máximo meio-dia termina. Aí cobra-se iluminação, estrada, ponte molhada, ponte seca. Desculpa a ponte seca estão cobrando iluminação. É uma molhada que precisa ir lá pro posto cercado. Estão cobrando. Cobra um carro que quebrou, substitui, põe outro. Cobrando saúde, que a saúde aqui está ontem mesmo, na Câmara de Vereador, foi dito por vereadores que a saúde está falida aqui. Outro diz que tem 6 milhões e pouco na conta. E outros diz que não tem medicamento nenhum na farmácia do hospital. Aí como é que pode estar bom essa coisa? Mas isso aí é culpa do povo. O povo não cobra. Por quê? Você vai comprar um medicamento acima de R$20, pedir um medicamento acima de R$20, na farmácia do hospital não tem. Você tem que ir para farmácias particulares. Se vira, doente. Se é você que está doente, sou eu. Se vira. Está errado. O dinheiro vem para a saúde. Sai do SUS. Dinheiro vem para a saúde e a Secretaria de Saúde tem muito bem conhecimento de quanto medicamento é gasto, é pedido por mês, por ano, dentro da cidade, no hospital da cidade. Tem noção disso, porque tudo que sai da farmácia do hospital é relatado através de receituário, através de relatório da própria farmácia. Mas você vai buscar um medicamento, fala que está para chegar. Tá uma licitação para comprar. Pô, peraí. 6º ano, 5 anos de governo fechado, estamos indo para o 6º, mês 5, ainda está em licitação para comprar medicamento? Na Secretaria de Saúde? Cara, peraí. Aí fala, aí o presidente da Câmara teve a ousadia de perguntar: ô nobre vereador, eu queria que você me trouxesse o nome do medicamento que está faltando. Ô presidente da Câmara, pelo amor de Deus, está faltando todos. E nem todos os pacientes que saem de um escritório, de um consultório médico,
traz a mesma receita, o mesmo medicamento. Cada um tem um problema diferente. Então, são diversos medicamentos que estão sendo receitados ali para o doente. Como é que você cobra um nome de um medicamento? Está faltando todos, criatura. Então, a Secretaria de Saúde está pecando nessa situação. Porque nem todos, de imediato, têm dinheiro para comprar um remédio que custa R$140. E outra coisa, eu vou aproveitar, pegar a coisa para o lado pessoal meu. Eu estou há 90 dias esperando um retorno a um especialista. Consultei com ele, passou o tratamento, fiz o tratamento, e está mais de 30 dias que eu estou esperando o retorno e até agora nada. O que eu vou fazer? Vou para a porta do hospital fazer escândalo? Não. No dia que tiver o especialista, eles me ligam e eu vou. Mas faz mais de 90 dias, desde a consulta, da solicitação, até o final do tratamento, e agora estou no aguardo desse telefonema para dizer retorne tal dia para passar pelo médico. Tá difícil a coisa. Eu não sou de ficar levando a coisa para o lado pessoal. Mas, eu precisei de um especialista, fui, passei 30 dias para consultar, passou o medicamento para o tratamento direitinho, eu fiz o tratamento direitinho, tá 30 dias que eu estou no final do tratamento e até agora nada. Eu vou dizer que está boa a saúde? Não está. Aí na Câmara de Vereador você vê esse problema da saúde, um transporte também, carro quebrou, não tem substituto, como? A saúde não pode ficar sem o transporte. Mas o problema é as estradas, por isso que os carros quebram. É mesmo? E por que não arrumaram as estradas antes? Por que esperaram um carro quebrar para poder colocar, contratar uma empresa para arrumar Jacu, Racho do Meio e Jundiá? E as outras estradas? Não precisa arrumar? Precisa, é isso que está errado. As secretarias estão deixando de fazer o seu dever de casa. Nós temos problemas em um campeonato que começou agora. Começou agora o campeonato. Acho que é o 4º campeonato de futebol amador, campeonato jataubense de futebol amador. É o 4º, se eu não me engano. Começou agora. Já foi um jogo cancelado em cabeça de vaca. Por quê? O campo precisa de uma reforma, as estradas para ter acesso ao campo está cheia de buraco, precisa de máquinas para melhorar a estrada. Aí eu pergunto, as estradas do Jacu, Jundiaí e Riacho do Meio é um contrato da prefeitura com a governadora do estado e uma empresa. Até aí tudo bem, essa parte aí a gente tem que deixar de lado, que é um contrato, uma licitação que foi assinada pela governadora junto com a prefeitura e eles estão lá fazendo esse serviço. Mas espera aí, está sobrando máquinas da prefeitura. Tem máquinas aí sobrando, afinal o ano todo de 2025, eles passaram o ano todinho tirando o resto de obra aqui do Antônio Vieira. Reforma essa que começou no primeiro mandato, lá para 2022, e até hoje não terminou. Daqui a pouco, com toda essa reforma no Antônio Vieira, nós vamos acordar de manhã e está lá, Universidade Antônio Vieira de Melo, Jataúba, Pernambuco. Porque, rapaz, 5 anos de governo, 4 anos fechado, reformando a escola todo mês, e não termina nunca essa reforma. E as máquinas que deveriam estar na estrada, colhendo o resto de obra no Antônio Vieira, o ano de 2025, todinho, mês por mês. Quebrava, fazia, quebrava de novo quebrava, de novo arrebentava, fazia de novo. Cara, não tem um engenheiro, não. Eles não tem como fazer um levantamento que tem que ser feito na escola antes de começar a obra. É igual ao futebol. Como é que os organizadores não tiveram a ideia? Que eu tenho certeza que tiveram. Porque essa equipe que está aí hoje, além da secretária, que é a mesma dos anteriores, é uma equipe nova. São organizadores novos. A ideia, eles tiveram, eu tenho certeza, de fiscalizar, fazer uma vistoria em cada campo onde vai ser realizados os jogos. Mas não tiveram apoio, não tiveram autorização para fazer isso. Porque se tivessem, era o certo. Antes de começar o campeonato, todos os campos
que vai ser realizado os jogos, vamos fazer uma vistoria, levar as máquinas, fazer o que tem que ser feito para quando começar o campeonato, tá perfeito. Era em 4 zonas rurais que ia acontecer esses jogos. Agora, acho que é mais. Espalharam para mais zona rural. Aí tem Cabeça de Vaca, que ficou na mão. O certo seria, antes de anunciar o começo do campeonato, passar as máquinas na estrada, dar uma melhorada no campo, para não cancelar aquele determinado jogo que era o primeiro. Acho que mudou para Mimoso. Cara, o povo está sonhando com um jogo de futebol oficial na sua área rural. Aí, no dia do jogo, é que vão descobrir que não está em condições. Rapaz, o próprio vereador de Brejinho falar que as estradas estavam ruins, não tinha como ter acesso ao campo. Cara, não viram isso antes? Cadê o vereador local? Ele tinha que ter visto isso, passado para o pessoal, para a equipe dos organizadores do futebol. Porque quando cancela uma partida dessa, o povo da região ali fica chateado. Por quê? Porque eles esperaram demais por isso. Então, como é que não tiveram a visão, a sensibilidade de fazer uma vistoria antes? Falta de máquina não foi. Já vamos falar, porque o ano passado, em 2025, foi o ano todinho de estiagem. Não fizeram estrada porque não quiseram. Não permitiram que a Secretaria de Obras não fizesse a lição de casa. Porque tiveram o ano todinho de estiagem. As máquinas estavam por aí, pela cidade. Por que não colocar nas estradas? Para melhorar as estradas. Com medo da chuva, mas a chuva está por vir ainda, amigo. Você nem sabe. O que estraga a estrada é trovoadas, tempestades, inundações. Isso que estraga a estrada. Mas se for aquela chuva suave de sempre, que esse ano não teve aquele espanto de trovoada. Teve chuvas boas. Mas ultimamente tem só aquela garoa contínua, o dia todo, maravilhoso para lavoura. Lavoura essas que não existe, né? Porque o povo não quer mais trabalhar na roça. Então é isso que está errado. Cobra iluminação, só que tem que cobrar de quem fez a ponte. Porque no ato que fez a ponte tinha que ter colocado iluminação. Ele não pensou no futuro? Pensou naquele dia que fez a ponte? Naquele dia estava claro, não precisava de iluminação. E amanhã? E depois? Não precisa? Essas obras têm que ser feitas pensando no futuro. Tem que colocar tudo que for preciso. Porra, os caras visitam cidades, outros estados, e vê como é que é a coisa. Tudo iluminado como se fosse o clarão do dia. Aí faz uma ponte e não coloca iluminação. Aí o governo de hoje tem que responder pelo governo passado. Tem que pôr a iluminação. E não é fácil, na situação que está hoje, não é fácil. Cobrar é papel do vereador. Não esqueçam nunca, jataubenses. Cobrar na Câmara de Vereador é papel do vereador. Não pode o presidente ficar com raiva, grupo político, secretário. Eles estão no papel deles, cobrar. Que é até poucos que cobram na Câmara de Vereadores. Poucos. É poucos que sobem na tribuna e cobram. Alguns a gente tem que tirar o chapéu porque são cobradores mesmo. Cobra tudo que for bom para a cidade. Agora, vamos cobrar com mais visibilidade futura. Por que lombarda na entrada da cidade? Sinaliza perímetro urbano. Velocidade permitida, 20 km. Acabou. Se o cara for acima, além desses 20 km, caneta nele. Caneta nele. A placa tá aí, ó, 20 km do perímetro urbano. Não passa dos 20 km. Senão vai ser multado. É assim que o povo só aprende quando mexer no bolso. Enquanto não estiver pagando multa, não aprende. Parabéns para o comandante do 24º Batalhão, que mandou 2 viaturas do Biesp da semana passada para cá, e estão aí pela cidade, ó, circulando. Tem neguinho que está uma semana dormindo sem sair de casa. Com medo? Por quê? Polícia é da paz, é de bem com o povo, é amigo do povo. Polícia foi criada para cuidar da segurança do cidadão de bem. Agora, se você está com medo da viatura, sei lá, né? Cada um com seus problemas. Parabéns para o Biesp, está fazendo um trabalho excelente. É assim que educa o povo de Jataúba, cobrando regras que está escrito na lei do trânsito
a nível nacional. Todo o território brasileiro, não só aqui, a lei tem que ser calçado fechado para moto, capacete, parte elétrica da moto impecável, pneus bons, documentação, escapamento original. Saiu dessas regras, tem que tomar caneta mesmo para aprender. Apesar de que eu faço essa cobrança, mas ao mesmo tempo eu sou um cara justo. Se a gente for fazer uma pesquisa, 90% de quem dirige carro e moto aqui não tem habilitação. Eu estou errado? Não. Não tem habilitação. Se o cara não tem habilitação, não é autorizado a dirigir. Se ele não lê o livrinho do Detran, não entende nada de regras de trânsito. Não vai saber que de chinelo não pode dirigir moto, nem carro. Não vai saber nunca, nem caminhão. Sabe por que eu falo isso? Porque aqui na cidade ninguém respeita sinalização de trânsito. Porque não tem. Primeiro, não tem a sinalização. Segundo, calçada é para pedestre, não é para bicicleta, não é para moto, não é para carro. Carro na contramão, de qualquer lado da rua. Tem que ter noção que tem um lado da rua que não pode estacionar, é proibido. Como é que você vai fazer uma ultrapassagem pela esquerda, que é obrigatório ultrapassar pela esquerda, com o carro estacionado aqui? Vai ultrapassar como? Aí o cara estaciona daqui, nesse lado, o outro estaciona aqui desse lado, se vier um caminhão, não passa. Como é que o caminhão vai fazer um S numa rua reta? Não existe, gente. Então, o povo de Jataúba tem que começar a ser educado. Principalmente os motoristas que não têm habilitação, não usa capacete, não usa sapato fechado, não tá nem aí, faz o que quer. Parabéns ao Biesp, é assim que tem que ser. Alguém um dia ia ter que orientar o povo, educar. E o Biesp está fazendo esse papel. Tá doendo no bolso? Tá. Mas então, preste atenção, não faça coisa errada. Você é motorista, vê o que os outros motoristas habilitados fazem, então faça igual. Não se estiver errado. Não se estiver errado. Se tiver certo, faça aí. Pega o livrinho do Detran. Hoje, não estuda o livrinho do Detran quem não quiser. Tem o Google, todo mundo tem o telefone, não fica vendo TikTok, não fica vendo Facebook, Instagram, YouTube, não fica vendo. Você não perde tempo vendo besteira, palavrão, xingamentos, ofensas. Por que você não pode tirar um tempinho do seu e pedir orientação ao Google sobre administração de trânsito? Código Penal brasileiro, de todo o território. Essa lei não é só para aqui, não. É para todo o território brasileiro. Eu digo isso porque eu tenho curso na engenharia de tráfego de São Paulo, CET, conhece os marronzinhos de São Paulo? Você conhece. Eu tenho curso lá. Eu sou motorista habilitado, remunerado, transporte de passageiro coletivo, escolar. Eu tenho MOB, curso para dirigir cargas perigosas. Cara, eu sou uma biografia, velho, de conhecimento. Só que é pouco com o meu conhecimento. Eu queria ter mais. Mas eu tenho aquele pouco conhecimento do que eu falo. Você entendeu? Tenho. Quando eu vim 4 vezes de São Paulo aqui para o Pernambuco, de carro. 3 dias de viagem. Maravilhoso. Você vê coisas, você aprende coisas, você tem conhecimento de outras coisas que você deveria praticar no dia a dia e não tem noção, porque você nunca pegou uma rodovia. Então precisa. O Biesp está fazendo um ótimo papel. Claro, o objetivo não é exatamente só melhorar o trânsito de Jataúba, orientar as pessoas, educar o povo, o motorista. Não, não é só isso. Tem mais coisas, mas essas mais coisas compete à polícia, a um delegado, à polícia civil, não a mim. Então, essas coisas a mais deixa para lá. Mas o Biesp está fazendo a coisa certa. Proibir moto, escapamento cerrado, moto dando pipoco, pirralhos empinando moto em alta velocidade nas avenidas de São Paulo e não quer ser barrado? Cara, tu tá cometendo delito. Eu nem vou falar o que já aconteceu no passado de acidente com vítimas fatais, porque isso é passado. Não adianta ficar alimentando coisas que já passou. Se o problema se resolvesse voltando ao passado,
voltaríamos, mas não estamos habilitados para isso, para voltar ao passado. Então, vamos daqui para frente providenciar para que esse tipo de acidente não aconteça. Não aconteça mais. Porque é uma vida. Certo? Então vamos cuidar mais do nosso povo, cuidar mais de si. Seja você não mais um motoqueiro, mas seja você o motoqueiro. Responsável, respeita a lei de trânsito, respeita a vida humana. Você numa alta velocidade, numa rua da cidade, cruzando uma criança, você vai parar como? Em duas rodas, criatura? Não tem como. Não tem como. Evitar um acidente em alta velocidade, você precisa de 100 metros no mínimo para evitar acidente parando antes da colisão. Menos que isso, não tem como. Duas rodas, pior ainda. Em alta velocidade. Empinando, como vocês fazem aqui na cidade, não tem a menor chance. E casos já aconteceu, nós sabemos disso. Então, esse vídeo de hoje é uma orientação geral. Um esclarecimento geral. Tá feia a coisa em Jataúba. Em todas as áreas. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser o melhor entre todos. Claro que eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu faço a minha parte para, perante a Deus e a lei da terra, eu obedecer, estar ali dentro da lei. Sabe? Poder sentar na minha porta a hora que eu quiser e ficar de boa ali, temer a nada. Eu sou um cara do bem. Eu faço bem quando eu posso e procuro estar sempre na linha, porque fora da linha o trem pega. Fora da linha o trem pega. Então esse vídeo de hoje tem mais coisas para a gente falar, muito mais. Mas são coisas que são mais profundas. Se a gente for falar, a gente às vezes está deixando alguém chateado. Então eu preferia, sabe, dar uma palestra de tudo isso que eu estou explicando, esclarecendo hoje, para muita gente, para poder eu ter certeza de que se dessa muita gente aí absorver 10 palavras das minhas 50 palavras que eu falar, tá bom demais. Mas isso precisa acontecer. Vamos ver no futuro, né? Vamos ver, quem sabe. Pois é, terceira reunião da Câmara de Vereadores, as mesmas cobranças de sempre. Os mesmos elogios por nada. Porque o que mais se faz lá é elogiar. Agradecer a fulano, agradecer a... Gente, quando você tem que agradecer alguém, esse alguém tem que ter tido a ideia, começado a obra e entregue a obra. Aí vamos aplaudir. Porque começou, teve a ideia, fez e entregou. Agora, não adianta você subir numa tribuna para elogiar uma coisa que nem aconteceu ainda. Negativo, rapaz. Aí você deixa a pessoa responsável achando que fez o suficiente. E não fez, pô. Nem começou. Prometeram que essa semana, a partir de segunda agora atrás, já ia para o Brejinho as máquinas para melhorar o campo da Cabeça de Vaca e o acesso ao campo. A estrada, que lá está um período meio um trecho ruim. Não dá para fácil, carro baixo chegar até o campo. As máquinas estão aí, sobrando na prefeitura, pô. Vamos fazer o serviço, vamos dar uma cutucada no secretário de obras, quem seja o responsável pelas máquinas, que eu acho que é um cara lá de Jacu, só que não é Jacu, é no Jagu mesmo. Jacu mesmo. Só que as máquinas que ele está sendo responsável lá é da empresa que tem um contrato com a prefeitura e com o governo do estado, Raquel Lira. Aí é outra pegada. Eu estou falando das máquinas que estão sobrando, das que pertencem à prefeitura. Essas estão paradas não sei aonde, não sei porquê, não sei como. Tinha que estar nas estradas melhorando exatamente isso que pediram na Câmara do Vereador. Você imaginou? Esperaram tanto para ter um jogo oficial ali na zona rural. No dia do jogo,
foi cancelado, transferido para um outro campo, para outra zona rural, porque o campo não tinha condições, nem as estradas permitiam chegar até o campo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, isso tinha que ter sido feito antes. Você não pode fazer uma pizza sem antes preparar a massa. Você vai chegar pro pizzaiolo, prepara uma pizza. Ele vai fazer a massa primeiro, meu amigo, para poder colocar os recheios e assar a pizza. Como é que você vai pedir para um pizzaiolo, assa uma pizza para mim? Mas eu vou preparar a massa. Tem que ser assim. Não pode ser os bois, o carro na frente dos bois, senão vão colidir. Tem que ser tudo ao seu tempo, tudo no seu local, para dar certo. Agora, se fizer do jeito que está fazendo aí sempre dá errado. E eu tenho certeza que a equipe que hoje coordena junto com a secretária esse futebol teve a visão de fazer uma vistoria em todos os campos. Só que talvez não tenha permitido, mas isso também era coisa que um vereador da área rural poderia ter feito isso. Estou passando esse relatório porque não tem condições de fazer essa vistoria agora. Por quê? Porque as estradas estão ruins. Carro quebrando da saúde, o pessoal fica sem carro. Aí fazer o quê? Põe outro carro. Põe um Toyota, um carro de estrada ruim, de barro, de chuva, acabou. É isso aí. Esse vídeo de hoje é apenas uma orientação. Quando for fazer as coisas, façam direito para não errar antes do começo. Quando for elogiar, elogia com dignidade, com respeito, porque elogiar uma coisa que nem começou ainda é sacanagem, né, velho? Sacanagem. Muito obrigado. Se inscreva no canal. J maiúsculo, M maiúsculo e Elo. J Melo. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha, curte, comenta ou entra no meu Instagram, José Fernando de Melo, BR, para não perder publicações futuras e aí estaremos sempre gravando vídeo. Eu deixo bem claro aqui, eu não sou contra político nenhum, que nunca teve um político ruim em Jataúba. Todos que já tiveram no poder foram bons, de acordo com o merecimento da nossa nação. Até a próxima.